Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Câmara dos Estados Unidos deve votar impeachment de Donald Trump hoje. Embrapa Territorial conclui que menos de 4% dos agricultores desmatam no bioma Amazônia. Arroba do boi recua R$ 11 no acumulado de dezembro. E a Grifato Consultoria afirma que a conjuntura na pecuária mudou. Nesta edição, você vai saber qual o futuro dos preços do setor. E mais, em Mato Grosso, os produtores de leite estão aproveitando a alta da arroba da vaca para ampliar o descarte de fêmeas. Você vai ver isso e mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. A Câmara dos Representantes norte-americana deve votar hoje 2 artigos do processo de impeachment do presidente americano Donald Trump. Caso mais da metade dos deputados norte-americanos vote a favor, o processo segue para o Senado, mas Trump permanece no cargo. Após 3 meses de depoimentos e avaliação de relatórios, a Câmara dos Representantes norte-americana deve votar no início da noite de hoje os 2 processos de impeachment contra o presidente Donald Trump. Dos 431 votos, os democratas precisam de 216 para aprovar o processo. Caso mais da metade dos deputados vote a favor, a tramitação segue para o Senado. A Câmara, então, deve nomear os parlamentares que vão atuar como os promotores do julgamento, apresentando as acusações. Os senadores vão atuar como júri, decidindo pela culpabilidade do presidente ou não. A previsão é de que o debate sobre a cassação do mandato de Trump comece ainda em janeiro. E sobre este assunto a gente vai conversar agora com o Matheus Andrade, ele que é analista político da BMJ Consultores. Matheus, muito boa tarde. Qual a expectativa para a votação de hoje lá nos Estados Unidos? Boa tarde, Kellen. Boa tarde aos telespectadores do Canal Rural. A expectativa é uma votação longa, que dure o dia inteiro. Ela acabou de ser iniciada, discutindo as regras, e que leve ao impeachment, à aprovação do pedido de impeachment na Câmara do presidente Trump. A Câmara é dominada pelo partido oposicionista, pelos democratas, que deve levar a uma derrota do governo Trump hoje. E qual é o próximo passo depois disso? Bom, diferente do Brasil, Karen, o presidente Donald Trump, caso ele seja impedido hoje pela Câmara dos Deputados, ele não é afastado no cargo. Então ele continua como presidente norte-americano e as discussões passam para o Senado em janeiro do ano que vem. São presididas pelo presidente da Suprema Corte norte-americana e seguem até uma decisão final. Caso o Senado venha ratificar o que foi decidido pela Câmara, ele é afastado. Caso contrário, ele fica. A gente não espera um afastamento completo no Senado, uma vez que o partido do Trump domina mais de metade da casa. E quando esse processo deve estar encerrado? Lembrando que 2020 é ano de eleição nos Estados Unidos. Bom, Kelly, o Trump ele tem o maior interesse possível em entender ao máximo essa discussão. O que acontece? Os principais nomes da oposição hoje são senadores. Então eles ficam enrolados nesse processo de impeachment, eles estão ali ocupados na votação e não conseguem começar uma pré-campanha. Então ele ganha força. Quanto mais entender, melhor será para ele, já que o impeachment não está trazendo tantas emoções como foi, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma aqui no Brasil. Não é um tema que mexe tanto com a opinião pública. A gente espera uma conclusão nos primeiros meses de 2020, mas como as regras não são muito claras nos Estados Unidos, ainda não é possível cravar quando esse processo será encerrado. Bom, então você acredita que primeiro passa na Câmara, vai para o Senado, onde o Senado deve barrar, ou seja, não há condição na análise da BMJ para um impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a conclusão é que quanto mais se estender esse processo de impeachment, mais forte o Trump tende a ficar para a disputa eleitoral de 2020, já que os candidatos da oposição são senadores e aí eles ficam no meio dessa balbúrdia do impeachment, pouco desfocados da campanha eleitoral. Dado este cenário, a BMJ entende que há um favorito para as eleições de 2020 nos Estados Unidos? Bom, Kelly, exatamente. Quanto mais se estender, mais força o Trump ganha, né? Ele tem esse interesse, sim. Com os fatos que estão dados hoje, dificilmente haverá um impeachment completo do presidente, ele será de fato afastado, né? Não deve acontecer isso. E hoje o Trump está aparecendo como favorito. Como ainda tem uma certa confusão na oposição sobre quem será o candidato, tem um processo longo de escolha nos Estados Unidos, o Trump segue como favorito,
uma vez que tiver o candidato da oposição, esse cenário pode ser alterado, mas hoje existem chances fortes de Trump ser reeleito em 2020. Agora, Matheus, você é analista político da BMJ, também com foco em agronegócios. Que tipo de correlação ou impacto toda essa discussão envolvendo a principal economia do mundo tem para a pauta agropecuária no Brasil e também para a pauta agropecuária nos Estados Unidos? Bom, Kellen, nos Estados Unidos a gente tem um efeito chamado swing state, são estados que definem a eleição, eles mudam de partido a cada eleição, então é ali onde a eleição é definida. Alguns desses estados são estados com vocação agrícola, e foram onde o Trump ganhou na última eleição. Então ele vai tentar se aproximar cada vez mais, então ele deve continuar com essa política de aproximação ao agronegócio, atirando para todo lado que ele considere como ameaça ao agronegócio e fazendo afagos ao produtor norte-americano. A gente pode esperar, por um lado, o Trump continuando atacando, e, por outro lado, tendo um pouco de cautela na guerra comercial, falando muito e não fazendo tanto, uma vez que começa a aparecer sinais de recessão em alguns estados chaves para ele na campanha de reeleição, estados agrícolas também. Então, ele deve falar muito nos próximos meses, mas não deve ter tantas atuações diretas contra a China nos próximos dias. E o efeito disso para o Brasil, na sua avaliação? Bom, o primeiro efeito que a gente pode ter seria aquela sobretaxa que o Trump está prometendo, e então aquela sobretaxa no aço e no alumínio, que pode transformar alguns preços mais caros aqui no Brasil, pode ter uma mudança no cenário, a gente pode ter algumas mudanças. E no último caso, ele pode tentar fazer acordos com a China, acordos pontuais que favoreçam as exportações norte-americanas. O preço da arroba do boi gordo no mercado físico, base São Paulo, caiu 6,44% no acumulado de dezembro, segundo a Agrifato Consultoria, com dados do CPEA. Ontem, o valor da arroba livre de fundo rural fechou o dia a R$ 216,45, ou seja, R$ 11,00 a menos frente ao valor de R$ 227,80 registrados no início do mês. O analista Gustavo Rezende afirmou que a queda é fruto da conjuntura que mudou. Vamos saber o que isso significa. Boa tarde, Gustavo. O que mudou? Qual é o futuro dos preços na pecuária? Boa tarde, Kellen. Muito obrigado pelo convite. A conjuntura agora em dezembro, ela se mostra com ajustes na carne no atacado, então uma demanda um pouco menor. Há informações também que a China está pressionando essas negociações, tentando valores menores, né, para comprar carne brasileira. Então, uma demanda menor, diferente do que a gente viu em novembro, por exemplo, onde essas altas conseguiam ser repassadas, aliviou o mercado e aí a gente tem esse indicador um pouquinho ajustado para baixo. Isso é uma tendência, Gustavo? A gente vai ver os últimos dias de dezembro com mais queda de preço e o início de 2020 nesta toada? Agora parece mais equilibrado. A carne no atacado pode sim continuar passando por ajustes, né, corrigindo uma alta que foi bastante expressiva. No mercado físico do boi gordo, a arroba já parece mais estável. A gente tem bastante negociações entre R$ 200 e R$ 210 por arroba, com premiações, esses valores mais altos. Então, há uma expectativa que o escoamento de carne possa ganhar um fôlego agora. Quem sabe, depois desse momento de equilíbrio, não possa vir também correções positivas para o boi gordo. Ou seja, a gente pode concluir que o que você nos diz é que agora está passando por um ajuste de baixa, mas ainda há uma sustentação estrutural de demanda que pode levar o preço a subir um pouquinho mais em 2020 e permanecer ao longo dos próximos meses em um patamar mais alto? Sim, exatamente. A gente acredita nisso. Depois da correção, agora é um equilíbrio e a gente pode ter em 2020 aí patamares realmente um pouco mais fortalecidos, sim. Que fatores estruturais que você destaca que vão sustentar a alta da arroba em 2020? Olha, nós temos aí ciclo pecuário entrando na fase de alta, então a gente deve ter uma oferta de fêmeas menor, então o volume total de abates deve cair, então a gente tem uma oferta mais restrita na comparação anual. A demanda interna deve continuar se fortalecendo, então vejo que a gente já tem uma relação mais ajustada que coloca preços mais altos. E a demanda internacional, as exportações continuando aí muito positivas, né? Mantendo boas proporções altas. Então isso também coloca um fator altista, né? Para a arroba, uma arroba mais fortalecida em 2020 do que a gente viu, né, agora nos mesmos períodos desse ano.
Claro que na tomada de decisão do pecuarista e de todos os empresários rurais, há todo o cenário que prevê a sustentação de preço, mas há também um olhar voltado para aquilo que pode dar errado e mudar totalmente a conjuntura de mercado. O que vocês da Agrifato entendem que pode ser um risco para a pecuária em 2020? O que pode dar errado para frustrar essa expectativa de arroba valorizada nesse próximo ano? Há uma ameaça da China agora com essa notícia recente do acordo, né, entre Estados Unidos e China, na fase 1. Os Estados Unidos estão colocando uma pressão para que a China amplie as suas compras de produtos agrícolas. Aí entra tanto a soja como as carnes, as proteínas também podem mudar um pouco essa conjuntura. E, de repente, uma recuperação do consumo interno um pouco menor do que a gente está esperando para 2020. Além disso, a gente destaca ainda que o produtor pecuarista deve tomar cuidado com os valores de reposição e do milho. Um trabalho de pesquisa realizado pela Embrapa Territorial, com base em dados do Cadastro Ambiental Rural, do Censo Agropecuário de 2017 e informações dos assentamentos agrários do INCRA, concluiu que cerca de 800 mil produtores vivem no bioma Amazônia e que menos de 4% desmatam a região. Nós vamos até Campinas, onde o pesquisador Gustavo Espadotti tem mais detalhes sobre este trabalho. Gustavo, qual a principal conclusão deste estudo, hein? Oi, Karen, boa tarde. Bom, a principal conclusão, ela passa primeiro pela aquisição de dados que foram do Censo Agropecuário 2017, do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, dados atualizados agora em 2019, e também dos dados dos assentamentos agrários. Quando a gente junta esses três universos, é possível descobrir quem são e quantos são os agricultores, principalmente que estão ali dentro do bioma Amazônia. Então, pelo censo, o censo saiu, foi atrás e conseguiu encontrar 672 mil agricultores ou estabelecimentos agropecuários dentro do bioma Amazônia. Por outro lado, os agricultores, eles se cadastram no Cadastro Ambiental Rural, eles já são 534 mil imóveis rurais. Junta-se a isso outros 2.300 assentamentos agrários, lotes de assentamento agrários que comportam quase 500 mil famílias. Quando a gente coloca o componente espacial, ou seja, faz a interseção entre esses dados, a gente consegue quantificar e chegou ao número de quase 1 milhão de agricultores dentro do bioma Amazônia. Então, é um número representativo que dificilmente teria acesso, porque uma coisa é o censo ir atrás deles. Ele não consegue encontrar todo mundo, provavelmente. E também existem casos como o censo só vai atrás de imóveis que têm produção agropecuária. Por outro lado, o Cadastro Ambiental Rural, eles vão atrás do cadastramento. Então, quando a gente juntou tudo isso, chegou a esse universo de 1 milhão de agricultores. Bom, e a grande novidade dentro desses dados é que, além de a gente conseguir quantificar todos esses agricultores dentro de cada um dos estados e municípios brasileiros, nós podemos fazer alguns comparativos, como principalmente relacionados ao desmatamento nesse bioma. Diga para a gente qual a conclusão, então. Vocês chegaram a mais de 800 mil produtores, cerca de 1 milhão, você dizia, que vivem no bioma amazônico e fizeram uma relação destes dados de produtores com os dados de desmatamento. Quanto se desmata nessa região e qual é o papel do agricultor nessa correlação que algumas vezes tentaram fazer entre agricultor e desmatamento? Qual a conclusão da Embrapa, Gustavo? Exatamente. A principal conclusão é que a gente, tratando de um universo de 1 milhão de agricultores, a gente pode atribuir a quem está ocorrendo esse desmatamento, né? Então, nós tivemos o último dado aí do INPE divulgado em torno de 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento no ano de 2018. Então, quando a gente leva em consideração não só a área desmatada, mas o número de polígonos desmatados, a gente verifica que na história dos últimos 10 anos de desmatamento, que o INPE fez essa detecção, são cerca de 30 mil desmatamentos todos os anos. São 30 mil polígonos de desmatamento de pelo menos 6 hectares cada um. Atribuindo numa condição super maximalista, assim, de que cada desmatamento ocorra dentro de uma propriedade rural, a gente teria um universo de 30 mil agricultores participando do processo de desmatamento na Amazônia, dentro de um universo de 1 milhão de agricultores. Isso é aí pouco mais aí de 3% de produtores rurais envolvidos com algum tipo de desmatamento. Então, atribuir a esses a agricultura na Amazônia, a pecuária na Amazônia, atribuir a esses agricultores que representam apenas 3% deles,
atribuir a toda uma classe de produção agropecuária da Amazônia o processo de desmatamento é muito simplista. Então, a gente quer fazer uma defesa desses agricultores e lembrando também que não só esses desmatamentos ocorrendo, eles são ilegais. Que nós temos vários dispositivos do Código Florestal que dizem que uma propriedade na Amazônia ela deve ser preservada em mais de 80%, em pelo menos 80%. Então, isso quer dizer que 80% dela é preservada e apenas o uso agropecuário em 20% dela. E se ocorrerem desmatamentos em muitas das propriedades, tem que separar também o que é legal e legítimo do que é ilegal. Então, não dá para a gente colocar num balaio de ilegalidade 1 milhão de agricultores que conseguem tirar o seu sustento, alimentar uma região que representa quase metade do Brasil, o bioma Amazônia representa quase metade do Brasil, alimentar toda essa população que está lá e gerar excedentes também para comercialização em outros locais. Agora, Gustavo, vocês também analisaram o histórico de desmatamento ao longo do tempo na região. E o que vocês perceberam? A gente percebe que o histórico de desmatamento, quando a gente puxa toda a série histórica, ela é uma série que traz desde dados da década de 80, 90, 2000 até agora. Então, o histórico de desmatamento diz que o grosso, o número geral, diz que é em torno de 14 mil quilômetros quadrados de desmatamento na série histórica. Se a gente puxar os últimos 20 anos só, são 12 mil quilômetros quadrados de média. E se a gente puxar os últimos 10 anos, são 6 mil quilômetros quadrados. Então, é uma tendência muito grande da redução dos desmatamentos no Brasil, tá? E é uma tendência que deve se manter com números aí muito próximos de 7 a 8 mil quilômetros quadrados anuais. Assim, a gente sempre deseja que esses números sejam numa vertente de queda, mas que são números que estão bem estabilizados abaixo dos 10 mil quilômetros quadrados por ano. Agora, este levantamento, então, ele está concluindo um trabalho feito pela Embrapa, que atribuir o desmatamento no bioma amazônico ao agricultor, ao produtor rural, é uma análise simplista, dado que vocês chegaram à conclusão que existem mais de 800 mil produtores rurais nesse bioma e que o desmatamento tem alguma relação com pelo menos 4% de produtores, lembrando que dentro deste percentual ainda está também o desmatamento legal, aquele que tem a autorização da lei para ser feito. Essa é a conclusão do estudo da Embrapa? Exatamente. Nós temos aí 96, quase 97% dos agricultores que estão localizados no bioma Amazônia que não tem nada a ver com nenhum tipo de processo de desmatamento, por exemplo. E 3% que estão participando desse processo de desmatamento, a gente precisaria analisar com calma para ver qual número deles está dentro da legalidade e quem está fora da legalidade. Bom, e só para finalizar, você ainda disse que, ao analisar a série histórica com base nos dados do INPE, a Embrapa Territorial chegou à conclusão que o desmatamento no bioma amazônico está estabilizado ao longo da última década com tendência de redução. Essa foi a conclusão, se eu entendi bem? Nós temos um histórico aí que mostra nos últimos 10 anos que a média de desmatamento dos últimos 10 anos está em torno aí de 6 a 7 mil quilômetros quadrados e que, apesar de ter havido um incremento nessa taxa no último ano, essas séries são um pouco sazonais. Então, elas têm uma mobilidade dentro da série histórica, mas não existe nenhum tipo de grandes motivos para alarde, para a gente levar em consideração assim, que estamos acabando com o bioma Amazônia, como foi propagado em alguns meios. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.